termos de contribuição de Portugal para o Brasil, na parte de fé, história, ela é plena e total. Entendendo que a história do Brasil, como eu tento colocar, começa muito antes do descobrimento. Começa 1000 anos antes do descobrimento, né? Com o próprio nome, da origem do nome Brasil, né? Que vem lá do mito da ilha de São Brandão, né? Que foi um monge na época, no final do Império Romano. Estamos falando de 520 depois de Cristo. E era um monge e basicamente católico. Então ele sai navegando da Irlanda e nas suas narrativas ele encontra uma ilha, a ilha de São Brandão, e aquilo ele nomeia como a terra abençoada, na língua dele. A língua dele era gaulês. E em gaulês, terra abençoada é Brasil. Então dali vem o nome Brasil. E então esse vínculo do nome Brasil já permeou toda a alta Idade Média, depois mais tarde o Renascimento. Então esse mito do São Brandão existiu até o início do século XX, né? Que tem uma terra abençoada, que existe uma ilha mágica. Então o que acontece? Naquele momento aí teve a evolução do nome até o reconclamar como Brasil, e foi Fernão de Noronha que nomeou Brasil Brasil. Fernão de Noronha era um navegador, assim como São Brandão, assim todos os navegadores da Idade Média, eles tinham esse mito, assim tinham também os navegadores de Portugal naquela época, né? O mito de São Brandão, o mito da terra abençoada. Então, o Brasil nasce como Ilha de Santa Cruz, depois ele é nomeado como Terra de Santa Cruz, depois Fernão de Noronha renomeia o Brasil como não, aqui não é nada disso, aqui é a terra abençoada. Para entendermos a expansão portuguesa, temos que nos lembrar que inicialmente Portugal era um condado do Reino de Castela e Leão. E como condado, teve a sua libertação a partir do momento que foi dado como presente ao nobre Henrique de Borgonha, que lutou junto com os ibéricos na reconquista da Terra Santa contra os mouros. Ele recebe como prêmio, então, esse condado e, a partir daí, tenta fazê-lo independente do Reino de Castela e Leão. Mas, efetivamente, quem é que vai conseguir fazer? Será o filho dele, Dom Henriques, que vai, com a ajuda da Igreja Católica, formar hoje o que conhecemos como Portugal. Temos que entender este processo do que nós chamamos por evangelização. Aqui em Portugal até usamos também o termo missionação, e temos que entender toda esta ação num conjunto mais vasto do que foi a política daquela altura de Portugal. Temos que entender que Portugal, como a Espanha, naquela altura, estamos a remontar ainda aos finais do século XV, eram dois países que estavam a iniciar a sua expansão. E quando eu digo expansão, não é só uma expansão física, portanto, ela é mesmo uma expansão geográfica. Para entendermos de facto o que foi este grande projeto, este desafio, estamos num lugar mais próprio para o entendermos. Portanto, Portugal é de facto um país que nasce e que é feito aqui junto ao rio, portanto ao mar, e atrás de si tem a Espanha. Portanto, temos que entender sempre a fase da nossa expansão, a expansão com E maiúsculo, como eu digo e como se deve dizer, no sentido histórico de Portugal, portanto, na sua própria história. Portugal tinha-se fundado no século XIII, como sabemos, XII, não é? Em relação à Espanha, e depois só lhe restava o mar como saída, porque a própria Espanha estava na sua própria expansão e nós, portanto, chegando ao Algarve, não tínhamos maneira de sair e de desenvolver a nossa economia senão atravessando o Mediterrâneo. E
Tudo isto começa de facto em 1415, que é a nossa primeira base. Normalmente encontram 5 pontos para justificar a expansão de Portugal, portanto um deles é o geográfico, o económico, também de facto da evangelização, eles andam sempre a par. E temos que entender isto, como eu dizia, nesse fator de Portugal para fora do mundo. De facto, Portugal está aqui num lugar mais próprio para entendermos isto. É uma varanda sobre o mar, digamos assim, com uma grande experiência já naquela altura marítima. Portanto, nunca na vida Portugal se poderia ter lançado a essa grande aventura que foram os chamados descobrimentos, que são discutíveis no sentido da sua concepção, mas enfim, estão assim consignados na história e assim vamos designar hoje. Não temos tempo para debater essa questão do descobrimento e da descoberta e do achamento, etc. Portugal está de facto no século XVI, é a grande potência ligada à descoberta geográfica do mundo. Vistas as coisas da Europa, no princípio do século XVI, final do século XV, princípio do século XVI, a Europa estava realmente em saída. Era já o princípio daquilo que nós chamamos a Idade Moderna, havia muita população disponível, havia muito sentido de aventura. Aqui em Portugal nós estamos na ponta ocidental da Europa, estamos quase dentro do mar, não é? Já tínhamos expandido para as Ilhas Atlânticas e pronto, o Brasil era mais um passo que não se sabia, mas descobriu na altura. E como digo, isso correspondia ao impulso expansivo da população da Europa em geral e de Portugal em particular. E com a população e as suas crenças e a sua religião. Como eram católicos, chegavam a esses novos territórios e continuavam, tanto quanto possível, a fazer o que faziam cá, portanto, a celebrar a sua fé, a dar a sua catequese, e naquela altura também não se fazia a distinção entre a fé e o império, não é? Isso são distinções modernas, portanto, era tudo praticamente entendido como uma coisa só, e assim foi no Brasil. E é impressionante, porque no que diz respeito ao Brasil, a pouco e pouco, da costa para o interior, o que é certo é que fizeram um continente, não é? O Brasil que vocês herdaram é quase o tamanho da Europa, não é? Uma coisa enorme, e era uma população muito pequena, aquela que partiu. Portugal, naquela altura, teria talvez 1 milhão de pessoas. Se tinha 1 milhão de pessoas disponíveis para partir, quantas é que seriam? 100 mil? Nem isso, não é? Para o Brasil, para a África, para a Ásia, porque entretanto também se chegou ao Oriente. E é impressionante como eles levam as suas crenças, as suas tradições, não é? Nós hoje chegamos à Bahia e vemos lá o Senhor do Bonfim. O Senhor do Bonfim foi de Setúbal, não é? Chegamos a Belém do Pará e vemos a Senhora da Nazaré. A Senhora da Nazaré foi daqui, dos pescadores da Nazaré. E assim por todo aquele imenso território, reparamos que a população que partiu com as crenças que tinha, as convicções que tinha, a fé que tinha, e lá se instalou e lá se cozeu com a população que estava e com outra que foi levada da África, enfim, contra a vontade, mas acabou por se integrar, mais ou menos, não é? E fez esse grande país que é o Brasil. Digamos que foi uma expansão quase espontânea de uma população que partia e que levava aquilo que tinha na alma, não é? Das suas convicções, da sua crença. Para entendermos a presença da Igreja Católica e a atitude da Igreja Católica dentro do Brasil, nós temos que entender esta presença também em Portugal e em Espanha. A luta pela Reconquista, ela teve muito do apoio da Igreja, do próprio Vaticano. Esta ajuda, ela veio muito em termos financeiros também. É importante a gente destacar a presença dos templários, da famosa Ordem dos Templários em Portugal.
Eles foram aqueles que colonizaram algumas das regiões que eram pertencentes aos mouros, aos muçulmanos, regiões que estavam nas mãos dos muçulmanos. Os templários ajudaram na reconquista, na luta portuguesa já, e a partir daí começaram a colonizar algumas regiões. Então a presença da Igreja Católica foi muito significativa nessa construção dos reinos de Portugal e Espanha. A formação da Inquisição na Espanha e em Portugal se deu justamente dentro desse contexto. Não é à toa que se diz que foi em Portugal e em Espanha, principalmente, que a Inquisição foi mais forte, ela foi mais poderosa, porque, claro, era necessário consolidar a Igreja. E parte dessa consolidação da Igreja se dava na luta pela reconquista, pela expulsão dos muçulmanos, certo? Então, quando os portugueses chegam ao Brasil e também espanhóis chegam ao resto da América, eles vêm imbuídos desse sentimento de religiosidade. Importante também a gente perceber na própria fala de Pero Vaz de Caminha, né? O escrivão de Cabral, que já chega aqui dizendo que a mais importante riqueza destas terras são as almas dos nativos, as almas dos indígenas, já num posicionamento muito católico, fervoroso, né? E no sentimento de religiosidade. Importante também ressaltar um ponto: de que forma os espanhóis vêm para cá. Colombo recebe ajuda da rainha Isabel de Castela para vir para a América. E que ajuda que ele recebe? De onde vem a ajuda? Isabel dá dinheiro para ele e 3 navios. E de onde saiu esse dinheiro que Isabel fornece a Colombo? Sai justamente dos cofres da Igreja Católica. O dinheiro que ela recebeu para ajudar na Reconquista, ela usou esse dinheiro para poder mandar Colombo para a América. E daí qual é a desculpa que ela vai usar em relação à Igreja Católica? Que ela mandou Colombo na viagem para buscar mais povos para evangelizar. E dentro disso se constitui a presença de portugueses e espanhóis na América. Os primeiros padres a chegar ao Brasil serão franciscanos. E por que franciscanos? Porque os franciscanos eram os capelões, né, das naus. Eram eles que embarcavam junto. Agora, a primeira ordem religiosa efetiva a aportar no Brasil serão os jesuítas, com o primeiro governador geral. É claro, então, que o primeiro padre a chegar ao Brasil, a pisar no Brasil, nas terras da colônia portuguesa, serão franciscanos, porque eles eram os capelões. Agora, a primeira ordem serão os jesuítas vindos com o primeiro governador geral para o Brasil.